outside of the Trinity itself, fora da Trindade and the redeemed angels, e dos anjos and the holy angels, e dos santos anjos. is the redeemed church. Ali está a igreja redimida, God's precious possession. a posse preciosa de Deus. And I don't think we understand often the value of the church. E eu creio que frequentemente nós deixamos de compreender o valor da igreja. Let me just remind you about it. Eu quero só relembrar vocês In disso. Acts 20:28, Em Atos 20 e you don't need 28, to look these up, you can write them down. só apenas anotem, não há necessidade de olharem para os versículos. In Acts 20:28, Atos 20 e 28, Paul says Paulo diz that God purchased the church que Deus comprou a igreja at the price of his own blood. com o preço do seu próprio sangue. That is the sacrifice necessary to redeem the church. Esse foi o sacrifício necessário para redimir a igreja. In 1 Corinthians 16, Em 1 or 1 Coríntios, Corinthians 6, 1 Coríntios 6, 19 and 20, 19 e 20, it says, you are bought with a price. diz, fostes comprado por preço. In 1 Peter 1:18 and 19, 1 Pedro 1, 18 e 19, it says that price is not silver or gold, que esse preço não é prata nem ouro, or anything that tarnishes, ou qualquer coisa que perece, but the precious blood of Jesus Christ, mas o sangue precioso de Jesus Cristo, the blood of a lamb without spot and without blemish. o sangue de um cordeiro sem mácula e sem defeito. Now the price determines the value, O preço determina o valor, or the value determines the price. ou o valor determina o preço. And the church is so valuable E a igreja é tão valorosa in the purpose of God no propósito de Deus to give glory to his Son eternally, para dar glória a seu Filho eternamente, as a demonstration of his perfect love, como é a demonstração do seu perfeito amor, that he was willing to give up his own Son, que ele estava disposto a abrir mão do seu próprio Filho, so that his Son would be made sin de forma que seu Filho se tornasse pecado, fosse feito pecado, and pour out his life e derramasse a sua vida for the redemption of the church. para a redenção da igreja. And the Son was not reluctant. E o Filho não estava He relutante. came to do the Father's will. Ele veio fazer a vontade do Pai. That is to say, he came to die, Ou seja, ele veio para morrer, to pay the supreme price. para pagar o preço supremo, The greatest price ever paid for anything. o maior preço já pago por qualquer coisa. Therefore, the redeemed have the greatest value. Por isso, os redimidos têm o maior preço possível. Not for what we are in ourselves, Não pelo que somos em nós mesmos, but for what we become in the purpose of God, mas por aquilo que nos tornamos pelo propósito de Deus. as a love gift to the Son. Como uma dádiva de amor de Deus para o Filho. The church is valuable because of its price, A igreja então é valorosa pelo seu preço. and secondly, because of God's feeling or God's attitude toward the church. E em segundo lugar, pelo sentimento ou pela atitude de Deus para com a igreja. It's demonstrated by Jesus himself. Isso é demonstrado pelo próprio Jesus. In John 13:1, Em João 13:1, listen to what it says. ouçam o que diz. Jesus looked at his disciples, Jesus olhando para seus discípulos, and John writes, João escreve: having loved his own which were in the world, tendo amado os seus que estavam no mundo, he loved them unto perfection. ele os amou à perfeição. He loves the church with a perfect love. Ele ama a igreja com um amor perfeito. He loves the church with a love that only God can love. Ele ama a igreja com um amor que apenas Deus pode amar. It is a quality of love that is divine, É uma qualidade de amor que é divino, transcendent, ele é transcendente, beyond our experience, ele é além da nossa experiência beyond our comprehension. e é além da nossa compreensão. That's how he loves us. É assim que ele nos ama. And God commended his love toward us even while we were sinners, E Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, because he could see what we would become porque ele pôde visualizar o que nos tornaríamos when he made us into the image of his own dear Son. quando ele nos fez na imagem do seu filho querido. God paid the supreme price for the church. Então Deus pagou o preço supremo pela igreja. Christ paid the supreme price for the church. Cristo pagou o preço supremo pela igreja. God's love for the church is perfect. O amor de Deus pela igreja é perfeito. And by the way, when John 13 is written, E aliás, quando é escrito João capítulo 13, it is the upper room, eles estão ali no cenáculo,
It is the night before Jesus' betrayal, É na the noite, night of his betrayal, before his capture. na noite da traição de Jesus antes dele ser capturado. And the disciples are insensitive to that. E os discípulos estão completamente insensíveis, alheios a isso. And they're, for one thing, arguing about who among them will be the greatest in the kingdom. E isso é revelado porque eles estão discutindo entre eles quem será o maior no reino. They're indifferent to the sufferings of Jesus, Eles estão indiferentes com os sofrimentos de Jesus. and he still loved them perfectly. E ele ainda assim os ama com perfeição. That's expressing the value of the church. Isso expressa o valor da igreja. Now, all of that to say this. Tudo isso para expressar o seguinte: Since the love of the Father and the love of the Son is so perfect for the church, já que o amor do Pai e o amor do Filho é tão perfeito pela igreja, since the church is their most precious possession in the universe, já que a igreja é a posse mais preciosa deles no universo todo, beyond the Trinity and the holy angels, excluídos a Trindade e os santos anjos. listen carefully. Ouça com cuidado. We must be very careful how we treat the church. Nós temos que ter muito cuidado como nós tratamos a igreja. You remember in the Old Testament how God loved Israel? Vocês se lembram no Antigo Testamento como Deus amava Israel? And he said Israel was the apple of his eye. E ele disse que a Israel era como que a menina dos olhos dele, It means the pupil of his eye. ou seja, a pupila dos olhos dele. And God was saying, when you touch Israel, E Deus estava dizendo, quando se toca em Israel, you poke your finger in my eye, é como se você estivesse colocando o seu dedo no meu olho. and that irritates me. E isso me irrita. God has a love for his people. Deus tem um amor pelo seu povo. It is such a great love that Romans 8 says you can't be separated from it. É um amor tão grande que Romanos 8 diz que não há como você ser separado desse amor. Not life or death, Nem vida, nem morte, not demons or angels, nem demônios ou anjos, not anything past, present, or future nem nada do passado, do presente ou do futuro. can ever separate the church from the unfailing love of God. Nada disso pode separar a igreja do amor que não falha de Deus. The Lord loves his church. Deus ama a sua igreja. Christ loves his church. Cristo ama a sua igreja. And we must be careful how we treat the church. Então nós temos que ter cuidado como nós tratamos a igreja. Now I want you to open your Bible to Matthew 18. Eu quero que vocês abram suas Bíblias a Mateus 18, por favor. Matthew 18 teaches us how to treat the church. Mateus 18 nos ensina como tratar a igreja. There are a lot of verses in this chapter that are familiar to you. Há muitos versos nesse capítulo que são familiares a você. You hear them read and quoted, Você os lê, os ouve lidos e citados. and they're usually lifted out of this chapter. E normalmente são versículos extraídos do contexto desse capítulo. But this is not an assortment of unrelated truths. Mas isso aqui não é uma coletânea de verdades que não têm relação uma com outra. This is one sermon Isso aqui é um sermão given by Jesus que é pregado por Jesus to his disciples, aos seus discípulos. probably in Capernaum, Provavelmente em Cafarnaum, maybe in the home where Peter actually lived quem sabe até na casa onde Pedro morava, when he was a fisherman there. quando ele era pescador ali. And it's in that home that Jesus gives this message. E é naquele lar que Jesus prega essa And mensagem. by the way, Matthew records a number of Jesus' sermons. Aliás, Mateus, ele lista vários sermões de Jesus. Sermon on the Mount in chapters 5 to 7. O Sermão do Monte, capítulos 5 a 7. Sermon on Discipleship in chapter 10. O Sermão sobre Discipulado, no capítulo 10. The Sermon on the Nature of the Kingdom in chapter 13. O Sermão sobre a Natureza do Reino, em Mateus 13. A sermon against the Pharisees and Scribes in chapter 23. O Sermão contra os fariseus e os escribas, em Mateus 23. Sermon on the Second Coming in chapter 24 and 25. O Sermão sobre a Segunda Vinda, em Mateus 24 e 25. And here's a sermon on the church. E aqui há um sermão sobre a igreja. First one. Primeiro, The first teaching related to the life of the church is in this chapter. a primeira mensagem relacionada com a vida da igreja está nesse capítulo aqui. First time the word church is used is in Matthew 16. A primeira vez que a palavra igreja é usada é em Mateus 16. I'll build my church. Eu edificarei a minha igreja. Now in chapter 18 the word appears a second time. Agora no capítulo 18 a palavra ocorre a segunda vez. And he teaches us about the church. E ele nos ensina acerca da igreja. Verse 1. Versículo 1. It tells us that the disciples came to Jesus. Nos conta que os discípulos vieram a Jesus And here they are again, arguing about who's going to be the greatest in the e kingdom. mais uma vez estão discutindo
sobre quem é o maior no reino dos céus. And Jesus is going to teach him a lesson. E Jesus vai dar uma lição neles aqui. So he calls a little child, Então ele chama uma criança, actually a baby, um bebê na and verdade. he takes the baby in his arms. E ele pega um bebê no seu And colo in typical rabbinical fashion, he's sitting there, e na maneira típica rabínica ele está sentado, all the disciples around him, todos os discípulos à sua volta, and he's got a baby in his e arms. ele está com uma criança nos seus braços. And with that living illustration, he begins to speak. E com aquela ilustração viva no colo ele começa a falar. And the first thing he says is, E a primeira coisa que ele diz é, verse 3 and 4, versículos 3 e 4, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. he says, let me tell you something. Ele diz, eu quero dizer um negócio para vocês. It isn't how great you are, Não é quão grande você é, it's how humble you are. é quão humilde você é. And you don't even get in my kingdom unless you're like a little baby. E você nem sequer entra no meu reino, a menos que você seja como uma criança. What does that mean? O que isso quer dizer? Dependent, Dependente, unprotected, sem proteção, vulnerable, vulnerável, weak. fraco. But here's the key. Mas veja a chave. Babies have never accomplished anything. Bebês jamais realizaram qualquer coisa. They only make a mess. Eles só realizam uma sujeira. They haven't any achievements. Eles não têm nada no seu currículo. They have no claims to prominence. Eles não têm nenhuma reivindicação quanto à sua proeminência. They haven't done anything to commend themselves. Eles não fizeram nada que os honre na presença dos outros. No achievements. Nada. No successes. Nenhum sucesso. Humble. Humildes, Dependent. dependentes, Vulnerable. vulneráveis, Weak. fracos. That's how you come in my kingdom. É assim que você tem que estar para entrar no meu reino. Really bankrupt. Falido, na verdade. Poor. Pobre. You possess nothing. Você não possui nada, Like a baby. como um bebê. Everything it has, someone else gives it. Tudo que o bebê tem é porque alguém deu para ele. Everything it needs, someone else does for it. Tudo que ele precisa, alguém faz por ele. That's how you come into the kingdom. É assim que você entra no reino. Boy, did the Pharisees need to hear that? Os fariseus é que precisavam ouvir disso aqui. And all the people who thought they could work their way in with their religious E achievements? todas as pessoas que achavam que poderiam, por obras, chegar lá no céu. And the disciples understood what Jesus meant. E os discípulos entenderam o que Jesus queria dizer. So now you're in the kingdom. Então agora vocês estão no reino. And what are you? O que vocês são? Baby. Bebês. We're all babies. Todos somos bebês. John calls us little children, doesn't he? João nos chama de filhinhos, não chama? We're all babies. Somos bebês. We're just little children. Crianças pequenas. Now, Jesus begins to talk about how we are to treat each other as children. E Jesus então começa a falar sobre como nós devemos nos tratar mutuamente como crianças. This is really powerful teaching. Isso aqui é um ensinamento poderoso. Verses 5 and 6. Versículos 5 e 6. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. The Jews had a great fear of drowning. Os judeus tinham um medo muito grande do afogamento. It was a form of pagan execution. Era um tipo de execução pagã Goes way back to the Phoenicians. que remonta ao tempo dos fenícios. Tie a big stone around someone's neck, Prendiam uma grande pedra no pescoço de uma pessoa com uma corda throw them out of the boat. e jogavam essa pessoa do barco. They go right to the bottom. A pessoa ia para o A fundo frightening direto. death. Uma morte pavorosa. Terrifying death. Uma morte que amedrontava realmente. Terrible struggle goes on. Uma luta tremenda acontece. Gasping for breath. A pessoa fazendo de tudo para ter um pouco mais de fôlego. But Jesus said, Mas Jesus disse, you would be better off, vocês sairiam melhor, far better off, muito melhor, to have that happen to you de terem isso acontecendo com você, esse tipo de morte, than ever to cause one of these little ones to stumble. do que se vocês fizessem um desses pequeninos tropeçar. What's he saying? O que ele está dizendo? He's saying you'd be better off dead
Vocês estariam melhor mortos than to cause another Christian to sin. do que se causassem outro crente pecar, levassem outro crente a pecar. That's pretty clear, isn't it? É muito claro. And look at verse 5. Vejam o versículo 5. He says you are to receive one such child. Ele diz, vocês têm que receber uma criança tal como esta. He's not talking about a physical baby here. Ele não está falando sobre uma criança física. He's talking about a spiritual child. Ele está falando sobre uma criança espiritualmente And we're all falando. children. E todos nós somos crianças. He's talking about us. Ele está falando sobre nós. This isn't about a physical baby. Não está falando sobre uma criança, um ser físico. And he's saying, open your arms and receive every child. Ele diz, abram os braços e recebam toda criança. And when you do it in my name, you receive me. E quando vocês fizerem isso em meu nome, a mim vocês estão recebendo. I'll put it another way. Eu vou colocar isso em outras palavras. You mistreat a Christian, Você trata mal um outro crente. and you've mistreated Christ. Você tratou mal a Jesus. He is inseparable from his people. Ele é inseparável do seu povo. When we come to each other in fellowship, Christ comes. Quando nós temos comunhão uns com os outros, Jesus está entre nós. If you don't open your arms to embrace a brother or sister, you're refusing Christ. Se você não abre os braços para receber um braço, um irmão, uma irmã, você está se recusando a Cristo. The imagery here is so beautiful. O quadro aqui é tão rico. My children are having babies through these years. Os meus filhos estão na época agora de terem seus filhos. We just have babies everywhere. E nós estamos tendo crianças nascendo na família a todo momento. In another 3 months, Daqui a 3 meses, we will have 8 babies, 5 years and under. nós teremos 5 crianças na família de 5 anos para baixo. 8 crianças de 5 anos para And baixo. sometimes they all come to our house. E às vezes todos vêm para minha casa ao mesmo tempo. And it's wild. A coisa fica uma loucura. But every time a new one comes, it is a joy. Mas sempre que chega um bebê novo, é uma alegria And every completa. time the other ones come back, it is a E joy. sempre que os outros voltam, é uma alegria. I never pick up one of those precious little babies. Eu jamais pego uma daquelas crianças preciosas. They never run into my arms Eles nunca vêm para os meus braços. and hug me and say, Papa. E nunca me abraçam dizendo papai. But when I look into their little faces, Mas quando eu olho para o rostinho deles, I see their father and their mother, eu vejo o papai e a mamãe deles. and I receive them because they're my own flesh and blood. E eu os recebo porque eles são a minha própria carne e sangue. That's just normal. É normal. And my grandchildren, of course, are more intelligent and beautiful than anyone's. É lógico que meus netos são mais bonitos e inteligentes do que quaisquer netos nesse mundo. To me, Para mim eles são, because of the very life we share. por causa da vida que nós temos em comum. And Jesus is saying, you receive each other. E Jesus está dizendo, vocês recebam um ao You outro. open your arms and you embrace each other. Abram os braços, recebam uns aos That's the outros. positive side. Esse é o lado positivo. And don't you ever lead a little one to sin. Mas nunca jamais conduza um pequenino desses ao pecado. I tell my children, Eu digo para os meus filhos, be careful how you live in the home. cuidado como vocês vivem na casa de vocês. I tell my sons who are fathers, Eu digo para os meus filhos, homens que são pais, your children will see the truth of your relationship to Christ. os seus filhos verão a verdade do seu relacionamento com They'll Cristo. know what you are. Eles sabem o que vocês são. They'll know if it's real. Eles vão saber se aquilo é verdade. Don't ever give them reason to stumble into sin. Nunca jamais deem a eles razão para tropeçarem e pecarem. You can do that Você pode fazer isso. to each other. Um ao outro. I know a young Christian man can go to a young Christian lady Eu sei que um jovem, um homem pode ir a uma jovem mulher, os dois crentes, and say to her, I love e you. dizer para ela, eu te amo. And then he can attempt to steal her purity. E aí com isso ele pode tentar roubá-la da sua pureza. May I say, Será que eu posso dizer in the words of Jesus, as palavras de Jesus? you'd be better off dead Você estaria melhor morto because of who it is you're
leading into sin. Por causa de quem você está conduzindo a pecar. This is one who is a love gift from the Father to the Son. Essa pessoa, não se esqueça, é um presente do amor do Pai ao Filho. One who is to be conformed into the image of Christ. Uma pessoa que deve ser conformada à imagem de Cristo. One who is loved with an inseparable and eternal love. Alguém que é amado com um amor eterno, inseparável. By God, por Deus, by Christ. por Cristo. One who is the temple of the Holy Spirit. Uma pessoa que é o templo do Espírito Santo. Don't lead another believer into sin. Não leve um outro crente ao pecado. You can do it indirectly. Você pode fazer isso até indiretamente, By setting a bad example. sendo um mau exemplo. You know, there are some things we can do as Christians. Há algumas coisas que nós, como crentes, somos capazes de fazer. We have the liberty to do them. Temos até a liberdade para fazer essas Paul coisas. says we have to restrict that liberty. Mas Paulo diz que nós temos que restringir essa liberdade. Sometimes for a weaker brother, right? Às vezes para um irmão mais fraco, não é mesmo? Someone who might stumble. Alguém que pode tropeçar. Whatever it takes, Seja lá o que for necessário. we set a godly example. Nós devemos ter um exemplo piedoso. This is how we live in the church. É assim que nós vivemos na igreja. We realize who we're dealing with. Nós reconhecemos com quem nós estamos lidando. We're dealing with a very special people. Nós estamos lidando com um povo muito especial. You are precious Vocês são preciosos to the Father, ao Pai, to the Son. ao Filho. It breaks my heart Me parte o coração that sometimes we're not even precious to each other. que às vezes nós não somos sequer preciosos um para o outro. And somebody says, well, that kind of person's hard to love. E alguém pode chegar e dizer, bom, aquele tipo de pessoa ali é difícil amá-la, né? If you think you have an excuse because you have a hard time loving, Se você acha que você tem desculpa para não conseguir amar aquela pessoa, ask yourself how God could love you pergunte-se como é que Deus pode amar a mim, when He's perfectly holy and you're perfectly sinful. quando Ele é perfeitamente santo e eu sou perfeitamente pecador. And we're to love one another E nós temos que amar uns aos as outros, God has loved us. como Deus nos amou. Well, there's a lot more points. Há vários outros pontos aqui. Let's look at another one. Vamos olhar para um deles. Verse 7, Versículos 7, 8, and 9. 8 e 9. Ai do mundo por causa dos tropeços, pois é inevitável que venham. Mas ai do homem por quem o tropeço vier. Se, pois, a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida aleijado ou coxo do que, tendo 2 mãos e 2 pés, e ser lançado no fogo eterno. Ou se teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que, tendo 2 olhos, ser lançado no inferno de fogo. Now, what is this saying? O que isso aqui está dizendo para nós? Well, it's saying that we expect Christians to be offended. É que nós devemos esperar que crentes serão ofendidos. We expect temptation to come. Nós esperamos que venham as tentações. We expect enticement. Nós sabemos que virão os enganos. We expect stumbling blocks. Nós sabemos que virão os tropeços. But we expect them to come from the world, Mas nós esperamos, sabemos que virão do mundo. not the church. Não que venham de dentro da igreja. We don't expect to do it to each other. Nós não esperamos fazer isso um para o outro. Woe to the world. Ai do mundo. And God will judge them when they lead believers into sin. E Deus haverá de julgá-los quando eles levarem os crentes a pecar. Woe to the man who puts a stumbling block. Ai do homem que fizer tropeçar alguém. We don't expect it from the church. Nós não esperamos que isso venha de dentro da igreja. And yet, if we're not living a holy life, we will lead others to sin. Mas ainda assim, se nós não estivermos vivendo uma vida santa, And Jesus nós tells us- acabaremos levando os outros a pecar. And Jesus tells us we have to deal with it drastically. E Jesus disse que nós temos que lidar com isso drasticamente. And in verses 8 and 9, he gives a familiar phrase, a familiar saying. E nos versículos 8 e 9 ele nos dá conceitos bastante familiares. And the idea of that was you have to deal with sin drastically. E a ideia desses 2 versículos é você tem que lidar com o pecado de forma drástica. It's not literally saying chop off your hand, Ele não está dizendo literalmente arranque a sua mão, corte fora, chop off your foot. ou o seu pé.
Your hand may do an evil deed, Talvez a sua mão faça alguma coisa maligna, but if your heart is evil, you'll figure out how to do it without a hand. mas se o seu coração for maldoso, você vai descobrir um meio de fazer aquela coisa maldosa sem a sua mão. Your foot may help you run to sin, O seu pé talvez ajude você a correr para o but pecado. if you cut it off, Mas se você cortar o pé, you'll hop over to sin. você vai pular até o pecado. If your heart isn't right, Se o seu coração não estiver reto, pluck your eye out, você arranca o olho. and you'll sin with one eye. Aí você vai pecar com o outro olho. What Jesus is saying here O que Jesus está dizendo aqui is that you have to deal with sin in a drastic way. é que você precisa lidar com o pecado necessariamente de forma You've drástica. got to take action. Você precisa agir. And he's not even talking about because of you, E ele não está sequer falando dessa ação por sua própria causa, but because of what it'll do to somebody else. mas sim com relação ao que esse pecado haverá de fazer em outra pessoa. I'll tell you, as a pastor, Como pastor, I live in fear that I will do this. eu vivo temendo que eu faça isso aqui. That somewhere, somehow, someone would see me do something and they would be therefore led to sin. Que de alguma forma, em algum lugar, alguém me visse fazendo alguma coisa e isso levasse essa pessoa a pecar. Or I might say something. Ou quem sabe algo que eu diga. And you know, I have to practice this in my own home E gente, eu tenho que praticar isso dentro do meu próprio lar, and with those closest to me. com aqueles que estão mais próximos de mim. My wife. Minha esposa, por exemplo. I know how to anger my wife. Eu sei como irritar minha esposa. I know what upsets her. Eu sei o que deixa ela And grilada. if I choose, I can push that button. E se eu escolher, eu posso apertar aquele botão que aciona as And I know coisas. exactly how she'll E respond. eu sei exatamente como ela vai reagir. So I don't want to push that button Eu não quero apertar aquele botão, because her anger is sin. porque a ira dela é pecado. And I'd be better off dead. E eu estaria melhor morto. But she needs me. Mas ela precisa de mim. I don't want to violate the relationship. Eu não quero violar aquele You relacionamento. start in your own home. Você começa no seu próprio lar. Does your wife see a godly example? Será que a sua esposa, ao olhar para você, vê um exemplo piedoso? Do your children see clearly the path of righteousness that you walk? Será que os seus filhos conseguem discernir o caminhar, o caminho da justiça quando eles olham para a sua vida? Or are you causing them to stumble? Ou você está levando eles a tropeçarem? We expect temptation Nós esperamos que venha a tentação, sabemos que ela vem, from the world, isto é, do mundo, not the church. não da igreja. Go down to verse 10. Versículo 10. And I want you to listen to verses 10 through 14. Eu quero que vocês ouçam do versículo 10 até o 14. Vede, não desprezeis a nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo... Stop right there. Just read verse 10 Okay. All the way to the end. of verse 10. Ok. Até o final do versículo 10. Pois eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Now these little ones, according to verse 6, are little ones who believe in me. Esses pequeninos, de acordo com o versículo 6, são aqueles pequeninos que creem em mim, Christians. crentes. Okay? He says, Ele diz, don't despise one of these believers. não desprezeis nenhum desses pequeninos. Despise is an interesting word. Essa palavra desprezeis é uma palavra The interessante. Greek is kataphroneo. O grego é katafroneo. And it's an interesting word. É uma palavra interessante. Kata means down. Katá quer dizer para baixo. Phroneo means to think. Fronel quer dizer pensar. To think down. Pensar para baixo. To belittle. Fazer com que a pessoa seja menosprezada. To think little of. Pensar de uma forma desvalorizada da pessoa. Don't even look down on one of these little ones. Não olhem para essa pessoa de cima para baixo. Don't treat them as if they were insignificant. Não os trate como se fossem insignificantes. You look around the body of Christ, Olha ao seu redor, no Isso. corpo de Cristo, people of lower class, você vê pessoas de uma classe social inferior, lower intelligence, de menos inteligência que você, lower economics. talvez economicamente não tão bem quanto você. Do you look down on them? Você olha para essas pessoas de cima para baixo. It's easy. É muito fácil. Can be troublesome. E pode ser uma coisa People like that can make life difficult. difícil, porque pessoas assim podem tornar a vida muito But in difícil. my church, Mas na minha igreja, you don't look down on anybody. não olhem para ninguém dessa forma. And listen to this. E ouçam o que ele acrescenta.
Because their angels in heaven are looking at the face of God. Porque eu vos digo que os seus anjos dos céus estão sempre vendo a face de meu What Pai. does that mean? O que isso quer dizer? Here's the picture. Vejam aqui o quadro, a ilustração. Angels minister to the saints, right? Os anjos ministram aos santos, certo? Hebrews 1:14. Hebreus 1,14. So they're in heaven, Então eles estão no céu, gathered around the throne, em volta do trono, and they're watching the face of God. e eles estão olhando para o rosto, para a face de They're Deus. watching the shining glory of God. Eles estão olhando para aquela glória brilhante do Pai. Why? Por quê? Because God is watching His children. Porque Deus está olhando para os seus filhos. And in the imagery of Jesus' words, E na maneira de Jesus expressar suas palavras, the Father watches His children. o Pai olha os seus filhos. And when He sees them being mistreated, E quando ele vê seus filhos sendo maltratados, His face changes, o rosto do Pai muda. and He becomes grieved. E ele se torna entristecido. And the angels are watching. E os anjos estão vendo isso. And the Father then sends the angels to care for His children. E aí o Pai envia os anjos para cuidarem de seus filhos. The holy angels, Os anjos santos, God Himself, o próprio Deus, are very concerned estão muito preocupados about the least Christian. com o menor dos crentes. We better be careful how we treat him. Nós temos que ter muito cuidado como nós tratamos os crentes. Each one Cada um deles is a love gift é um presente from the Father do amor do Pai to the Son, para o Filho, purchased by the blood of Christ comprados pelo sangue de Jesus, for eternal glory, para a glória eterna, precious, preciosos, perfectly loved amados com perfeição, forever. para sempre. And you know the illustration here, don't you? In verses 12 through 14. Vocês conhecem a ilustração, versículos You 12 don't a have, you 14? don't have to read it, you remember? Nós não precisamos ler, vocês se 100 lembram? sheep. 100 ovelhas, One goes away, uma se extravia, you leave 99, go find one. você deixa as 99 e vai procurar a que se extraviou. Here's the next point about life in the church. Então aqui está o próximo ponto acerca da vida na igreja. When the children drift away, you go get them. Quando os filhos saem, fogem, você vai atrás deles. Can you imagine you're sitting at dinner in your house, Você imagina, por exemplo, a cena, você jantando em casa and all the kids come to dinner, e todos os filhos chegam para jantar and one is missing. e falta um filho. You don't say, ah, well, we have plenty. Você não diz, bom, tudo bem, nós já temos muitos filhos mesmo. Let him find a home he's happy in. Quem sabe ele encontre um outro lar onde vai ser mais feliz. You can't let him go. Você não pode soltar o filho assim. You go look for him. Você vai procurá-lo. I want you to know, Eu quero que vocês saibam my father que o meu pai spent a great part of his life passou uma grande parte da sua vida trying to find me, procurando me encontrar. because I was always running away. Porque eu estava sempre fugindo. I wasn't unhappy. Eu não estava infeliz, I was curious. eu era simplesmente um curioso. There was a world out there, Havia um mundo lá fora. and I needed to discover E it. eu precisava descobrir esse mundo. And my poor father chased me Meu pobre pai me And- perseguia and disciplined me, e me disciplinava. and eventually became so frustrated E a coisa chegou a um ponto tal de frustração para ele, that he put a rope around me que ele me amarrou com uma corda and tied me to a post, e me amarrou num poste. the post where my mother was hanging the wash. O poste onde minha mãe pendurava aquela roupa lavada. And he tied me there until a few days went by. E passados alguns dias, He let me in to eat and sleep, ele começou a me deixar entrar na casa para comer e dormir. but I learned not to run away. Mas eu aprendi a não fugir. I'm precious to my father. Eu sou precioso para o meu pai. He wants to know about me. Ele quer que eu saiba He disso. wants to keep me close. Ele quer me manter perto dele. Sometimes in the church, Às vezes na igreja, someone disappears. alguém desaparece. What do? O que é que nós fazemos? Do we go after them? Nós vamos atrás dessa pessoa, Pursue them? nós perseguimos essa pessoa no bom Sometimes sentido. we might say, well, they were kind of a troublesome person. Às vezes a gente diz, bah, na verdade ele era um camarada que arrumava encrenca mesmo, né? Let him go to somebody else's church. Então deixa ele ir para a igreja de um outro mesmo. We call it blessed subtraction. Chamamos isso de subtração abençoada. But that's not the attitude. Mas essa não é a atitude que o texto recomenda.
Sometimes you have to snatch right out of the mouth of the lion. Às vezes você tem que arrancar uma pessoa dessa da boca do leão. In Israel, Lá em Israel, the shepherd would have to go rescue a sheep quando o pastor tinha que salvar uma ovelha from the mountain lion, do leão da montanha, sometimes snatching it right away from its jaws. às vezes ele arrancava aquela ovelha da boca do leão. I believe in this. Eu creio nisso aqui. We do this in our church. Fazemos isso na nossa igreja. I have gone after people many Eu times. já fui atrás de várias pessoas várias vezes. I have even been running, chasing them. Eu já estive correndo literalmente atrás de pessoas. I remember one guy I was chasing through the park. Eu lembro de estar perseguindo um certo camarada num parque. I played American football, Eu joguei futebol americano. so I tackled him. Então eu fui lá e derrubei ele. And he was going to a false cult. Ele estava indo para uma seita falsa. And we got him and we put him in a house Nós o pegamos e colocamos ele numa casa, under the guard of some mature Christians. debaixo da guarda de alguns crentes maduros. And after a month, he was drawn back to the fellowship, and he's still there in our E fellowship. depois de um mês ele já se sentiu atraído pela comunhão Now, e ele está lá you conosco. can't always do that. Não é sempre que você pode fazer esse tipo de coisa. And there are certainly people who drift away, and maybe we don't always know. E há aquelas pessoas que saem de fininho, às vezes a gente nem percebe. But remember how precious they are. Mas lembre-se de quão preciosas essas pessoas são. Well, there's more. O texto tem mais. Verse 15. Versículo 15. What happens when a Christian sins? O que acontece quando um crente peca? Now, this is the church now. Nós estamos falando da igreja. What happens when a fellow Christian sins? O que acontece com um irmão que é crente e peca? Well, some Christians would say, it's not my business. Alguns crentes vão pegar e dizer, bom, eu não tenho nada a ver com isso. I certainly don't want to say anything, Eu não quero dizer nada a esse respeito. except to someone else. Quem sabe só falar a respeito com uma outra pessoa? We call that gossip, Nós chamamos isso de fofoca, which is how we deal with most sin in the church. que é como nós normalmente lidamos com o pecado na igreja, não é? We don't go to the person who sinned. Nós não vamos à pessoa que pecou, We just sin by going to someone else. nós pecamos indo para outra pessoa. What should we do? O que deveríamos fazer? Verse 15. Versículo 15. If your brother sins, go and reprove him. Se o teu irmão pecar, vai e repreende-o. That's what you do if you love him. É isso que você fará se você o amar. Proverbs says, faithful are the wounds of a friend. Provérbios diz que leais são as feridas do amigo. If he sins, you go and confront the sin. Se ele pecar, você vai lá e confronta o pecado. If you know of it, Se você está ciente do pecado, one to one. um a um. This is the pattern. Esse é o padrão. This is the command. Esse é o mandamento. This has to happen in the church. Isso tem que acontecer na igreja. I thank God that this occurs in our church. Eu agradeço a Deus porque isso acontece na nossa We have a igreja. very large church, Temos uma igreja muito thousands numerosa, of people. milhares de pessoas, But we do this. mas fazemos isso. Our people know this is the will of Christ for His church. O nosso povo sabe que essa é a vontade de Cristo para a sua igreja. If you know someone who's in sin, you go to him. Se você sabe que alguém está em pecado, você chega nessa pessoa. Now that has a very purifying effect on the church. E isso tem um efeito purificador tremendo na igreja. Because you see, Jesus said you can't get something out of someone else's eye until you get what's in your own eye. Porque Jesus disse, você não pode remover o que está no olho do outro antes de remover o que está no seu olho. So before you can go to someone else, you have to be right before the Lord yourself. Então, antes de você ir para outra pessoa, você tem que ter certeza que você, diante de Deus, está reto. So it has a purifying effect. Então, o efeito é purificador. Our people want to be used in someone else's life. O nosso povo quer ser usado na vida de outras pessoas. So their own life has to be right. Então, a vida delas tem que estar reta. And they also don't want somebody coming to them about sin. E eles também não querem que ninguém chegue para eles e digam, você está em pecado. 25 years ago when we began this, Há 25 anos atrás, quando começamos isso aqui, many pastors said you will empty your church. muitos pastores me disseram, você vai esvaziar a tua igreja. They said people won't allow you to do that. Ele disse, o povo não vai permitir que você faça esse tipo de You coisa. can't confront people about their sins. Você não pode confrontar as pessoas com relação ao seu pecado. I had a very prominent evangelist tell me,
Um evangelista muito conhecido me disse, He traveled America for 25 years. havia viajado pela América do Norte 25 anos. He said, I don't know of one single church in the United States that does that. Eu disse, ele não conheço nenhuma igreja em todos os Estados Unidos que faça isso que vocês estão fazendo. You can't stick your nose in people's sin. Não dá para você meter o nariz no pecado dos outros. I said, we have to. Eu disse, nós temos que fazer. Jesus told us to. Jesus disse que nós temos que fazer. He said, you'll empty the place. Ele disse, vocês vão esvaziar o lugar. Well, that was when we had about 500. É quando nós tínhamos mais ou menos 500 pessoas. Now on Sunday we have about 9,000. Hoje, nos domingos, nós temos cerca de 9.000. It's not empty. Não está vazio. The people want to be there As pessoas querem estar lá. because true believers have holy longings Porque os crentes verdadeiros têm aqueles anelos santos. and they seek an environment of accountability. E eles buscam aquele meio ambiente onde existe uma prestação de contas. It is a mark of a Christian to love righteousness and hate sin, É a marca do crente amar a justiça e odiar o pecado. to delight in the law of God Se deleitar na lei de Deus. and to hate his unredeemed humanness. E odiar a sua humanidade não redimida. And he seeks the haven of accountability. E ele procura aquele espaço gostoso de prestação de contas. And so this is what we do. E é isso que nós fazemos então. And what if the person repents? E o que acontece se a pessoa se You arrepender? gain your brother. Você ganhou o seu irmão, diz o It's the end texto. of the issue. Acabou. Just the two of you know. Só vocês dois sabem do It's a caso. wonderful thing. Ótimo. One day a wife called me. Um certo dia, uma esposa me telefonou, She was crying and crying. chorando e chorando. She said, my husband left, my husband left. Ela disse, meu marido me abandonou, meu marido me abandonou. And I knew him well. E eu conhecia bem o homem. I said, why? Eu disse, por quê? He said he went to live with a young girl. Ele disse, ele foi viver com uma moça jovem, ele disse para mim. I was amazed. Eu fiquei chocado com aquilo. And I said, well, do you know her name? E eu disse para ela, você sabe o nome da moça? And she told me her name. E ela me disse o nome. So I said, where does she live? Eu disse, onde é que ela vive? So she told me the town. E ela me disse a cidade onde essa moça vivia. So I got the phone book. Então eu peguei o catálogo And telefone I looked up her name. e procurei o nome dela, And I called. telefonei para ela. And he answered the phone. E ele atendeu o telefone. If you're going to do that, don't answer the phone. Se você vai fazer isso, não atenda o telefone, faz favor. He answered the phone. Ele atendeu o telefone. I said, hello, Eu disse, alô? Roy? Roy? This is John. É o John que está aqui. What are you doing? O que é que você está fazendo? It was amazing. Foi On impressionante. the other end of the line, Do outro lado da linha, this is what I heard. eu ouvi o seguinte. And it doesn't need to be translated. E não precisa nem sequer ser traduzido. Just, I told you it doesn't need to be translated. I said, Roy, go back to your wife. Eu disse, Roy, volte para sua And I talked esposa. to him about what he was about to do. E eu falei para ele acerca daquilo que ele estava prestes a And he fazer. said, I will. E ele disse, eu volto, eu In volto. an hour, his wife called me. Ali uma hora a esposa me telefona, He was home ele havia voltado para next casa. Sunday Próximo domingo, in the patio of the church in the courtyard. ali no pátio da igreja, He saw me, ele me viu, came up to me, ele veio até a mim, looked in my eyes, olhou nos meus olhos, tears. com lágrimas nos seus olhos, He hugged me. ele me abraçou. He said, thank you. Ele disse, obrigado. No one knows. Ninguém sabe, Just Roy, só o Roy, his wife, a esposa me. e eu. I gained my brother. Eu ganhei o meu irmão. And there's a depth of brotherhood there that's very unusual. E há uma profundidade nesse relacionamento que só essas pessoas experimentam mesmo. You have to discipline your own children, don't you? Você precisa disciplinar seus próprios filhos, não é mesmo? I hope you do. Eu espero que vocês disciplinem. We have to be disciplined. Nós temos que ser disciplinados. Well, what if he doesn't repent? Mas e se a pessoa não se arrepende? Take 2 or 3 witnesses. O texto diz, leva 2 ou 3 testemunhas com você. And everybody goes Aí todo mundo vai. and confronts the sin. E todo mundo confronta aquele pecado. And if he repents, Se ele se arrepende, that's it. acabou. What if he doesn't repent? Mas e se ele não se arrepender? Tell the church. Diga-o à igreja. What? O quê? The whole church? A igreja toda? That's what we do. Nós fazemos isso. Tell the whole church. Contamos para a igreja What do you toda. tell them? O que você diz para a igreja toda? Tell them the person's name. Você diz o nome da pessoa, Tell them the category of sin. diz a categoria de pecado And tell the whole church to pursue him. e diz para toda a igreja ir atrás dele.
Now it's a little tougher to stay in this sin, Agora está um pouquinho mais difícil permanecer naquele pecado. especially if you're in our church. Especialmente se você está na nossa igreja. Well, when do we do this? Quando é que nós fazemos isso? We have a communion service, Lord's Table, Nós temos o culto da ceia do Senhor, at least once a month, pelo menos uma vez por mês, sometimes more. às vezes mais. And each time we go through this process of step 3, church discipline. E cada vez nós passamos por esse passo número 3 aqui da disciplina da igreja. And sometimes step 4. E às vezes chegamos ao passo número 4. The fourth step, O quarto passo, if they don't listen to the church, se eles não ouvirem a igreja, put them out. ponham para fora da igreja. Treat them like an unbeliever. Trate-o como um gentil e publicano, They're not welcome to the intimate fellowship. como um incrédulo que não é bem-vindo àquela comunhão íntima. Put them out. Ponham para fora. Paul put it this way. Paulo colocou isso nas seguintes palavras: Turn them over to Satan. entregue-o a Satanás. It's not an issue of salvation. Não é uma questão de salvação, It's an issue of destroying the flesh. é uma questão de destruição da carne. 1 Corinthians 5. 1 Coríntios 5. And we do this E nós fazemos isso, because we're commanded to do it. porque nós somos ordenados a fazer isso. Just like we discipline our children. Como nós disciplinamos os nossos filhos. And such discipline seems painful. E esse tipo de disciplina parece tão dolorosa. But remember Hebrews 12? Mas lembra do que diz Hebreus 12? It yields the peaceable fruit of righteousness. Ela gera o fruto pacífico da justiça. Our church is serious about sin. A nossa igreja leva o pecado a sério. Our church is serious about holiness. A nossa igreja leva a santidade a sério. People in the community know that. As pessoas na comunidade sabem disso. Do you remember Ananias and Sapphira? Lembram-se de Ananias e Safira? Acts 5? Atos 5. They went to church, Foram para a igreja, lied to the Holy Spirit. mentiram para o Espírito Santo. What happened? O que aconteceu? God killed them. Deus os First, matou. God killed Ananias. Primeiro Deus matou Ananias. He was at church on time. Ele chegou na igreja na hora certa. His wife was doing her hair. A Safira estava penteando seu cabelo. She came later. Chegou atrasada. She walks in Quando ela entra, just when they're taking his dead body out. ela entra quando eles estão tirando o corpo dele já morto, defunto. And she's ready to be there. E ela está pronta para estar ali, But God kills her too. mas Deus mata ela também. She drops dead. Ela cai dura para trás. They take him out. E eles a levam para fora. Bury them both. Enterram a ambos. You think God is serious about sin? Será que Deus leva o pecado a sério? Can you imagine how big the offering was the next Sunday? Vocês imaginam como foi grande o ofertório no domingo seguinte que aconteceu isso? I mean, I'll bet everybody was given everything they could get their hands on. Eu imagino que todo mundo estava dando tudo em que eles puderam botar as mãos. Just trying to survive the offering. Estavam tentando sobreviver ao ofertório do domingo seguinte. But you know what went on outside the church? Mas sabe o que aconteceu do lado de fora da igreja? It says this. O texto diz o seguinte: No one dared to join the church. ninguém ousou se filiar à igreja. Why? Por quê? Fear. Medo. Because they knew they were dealing with sin. Porque eles sabiam que ali se lidava com o pecado. Children need discipline. Os filhos precisam de disciplina. Children need love. Os filhos precisam de amor. They need to be embraced. Eles precisam ser They abraçados. need to be protected. Precisam ser They protegidos. need to be cared for. Precisam ser cuidados. They need to be led away from sin. Precisam ser conduzidos para longe do pecado. That's how the church works. É assim que funciona a igreja também. One more point, and I'm just going to make it briefly. É mais um ponto e eu encerro rapidamente. Children need to be forgiven. Os filhos precisam ser perdoados. What happens when they confess? O que acontece quando eles confessam? Peter says, Lord, how many times shall my brother sin and I forgive him? Pedro diz: Senhor, quantas vezes meu irmão vai pecar e eu vou perdoá-lo? The rabbi said 3 times. O rabino disse 3 vezes. Peter said 7. Pedro disse 7 vezes. Thought the Lord would compliment him for being so generous. Ele achou que o Senhor haveria de elogiá-lo por ser tão generoso. And Jesus said 70 times 7. E Jesus disse para ele 70 vezes 7. The point is, as many times as they confess. Ou seja, Many tantas times- vezes quanto essa pessoa confessar, Many times as they repent. tantas vezes quanto essa pessoa se Forgive and arrepender. forgive and forgive and forgive and forgive. Perdoe, 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 perdoe. By the way, who does that on your behalf? Aliás, quem faz isso em seu favor? God. Deus.
And that's how we're to treat each other. É assim que nós temos que tratar uns aos outros. This is the church. Essa é a igreja. We come in like children. Nós entramos como pequeninos, We need to be cared for like children. precisamos ser cuidados como crianças de colo, Received as precious little ones. recebidos como aqueles pequeninos, Protected from sin. protegidos do pecado, Never looked down on. nunca ninguém olhando de cima para baixo para nós, Disciplined disciplinados and forgiven. e perdoados. That's the church. A igreja é isso, The most precious reality on earth. a realidade mais preciosa sobre a terra. How much time? 10 minutes. Temos 10 minutos. Quick 10 minutes. Rápidos 10 minutos. I want to add one little thing. Quero acrescentar apenas mais uma coisa. The church is heaven on earth. A igreja é o céu na terra. It's the only heaven on earth. É o único céu na terra que existe. It's the only heaven there is here. É o único céu que existe sobre a terra. We pray like Jesus taught us. Nós oramos como Jesus nos ensinou. Our Father who art in heaven, Pai nosso que está nos céus, hallowed be thy name. santificado seja o teu nome. Thy will be done Seja feita a tua vontade, on earth assim na terra as it is in heaven. como no céu. Where will that happen? Aonde isso vai acontecer? In the Brazilian government? No governo brasileiro? Will God's will be done on earth? A vontade de Deus será I feita don't na think terra? so. Eu não creio. In Washington, D.C.? Lá em Washington, Oh, capital não. americana, também não. Where will God's will be done on earth? Aonde que a vontade de Deus na terra será feita? One place. Em um lugar. Where's that? Aonde? The church. Na igreja. We're heaven on earth. Aonde está o céu na terra? Augustine said we are the city of God. Agostinho disse que nós somos a cidade de Deus. We are not a part of the world. Nós não somos parte do mundo. We are strangers and aliens and pilgrims. Nós somos estrangeiros, peregrinos. And heaven comes down in the church. E o céu desce na igreja. Let me make it simple for you. Eu quero tornar isso bem What is simples para vocês. characteristic of heaven? Qual é a característica do céu? Praise, Louvor, worship, adoração, purity, pureza, the exaltation of Jesus Christ, a exultação de Cristo, the glory of God. a glória de Deus. Should be going on in the church. Isso deveria estar acontecendo na igreja. Praise, worship, purity, Louvor, adoração, pureza, the exaltation of Jesus a Christ, exultação de Jesus Cristo and the glory of God. e a glória de Deus o Pai. Let me tell you something. Quero dizer o I tried to seguinte. cover this in my book, Ashamed of the Gospel. Eu procurei cobrir esse assunto no meu livro Envergonhado do Evangelho. These people trying to design a church that makes unbelievers comfortable are wrong. As pessoas que estão procurando redesenhar uma igreja que torne as pessoas que estão na igreja se sentindo confortáveis, elas estão erradas. More than that, they're blasphemous. Aliás, são blasfemas. The church is not for the world. A igreja não foi feita para o mundo. They shouldn't be comfortable. As pessoas não deviam se sentir confortáveis. We meet for worship, Nós nos encontramos para adoração, for praise, para o louvor, for purification, para a purificação, for the exaltation of Christ, para a exultação de for the Cristo, glory of God. para a glória de And Deus. they have nothing to do with any of that, E eles não têm nada a ver com isso, except to sit there and see it. a não ser para sentarem ali e verem. And like the guy in 1 Corinthians 14, E como aquele camarada lá em 1 Coríntios 14, they may say, God is in this place, eles talvez digam, Deus está presente aqui. and fall down and worship. E talvez caiam de joelhos adorando. But we aren't to make the church for them. Mas nós não temos que fazer a igreja para se acostumar a eles. It's heaven, É o céu. and it's to engage itself in all the things that occupy heaven. E é para ser igual às coisas que acontecem lá no céu. Praise and worship, Adoração e louvor, purification, purificação, the exaltation of Christ, exultação de Cristo, service to serviço, God by giving Him glory. serviço a Deus dando-lhe glória. That's the church. Essa é a igreja. The most precious thing on earth. A coisa mais preciosa sobre a terra It is heaven on this planet. é o céu neste planeta. What a privilege. Que privilégio. It's a taste of our glorious future.
é um saborzinho do nosso glorioso futuro. The church isn't ours, it's God's. A igreja não é nossa, ela é de The Deus. church will triumph. A igreja triunfará. The church is the most precious thing on earth. A igreja é a coisa mais preciosa sobre a terra. Father, we thank you Pai, nós te agradecemos for these great realities por essas realidades maravilhosas, of which we are a part. das quais nós fazemos parte. We are the church. Nós somos a igreja, So honored, tão honrados, so blessed, tão abençoados, so privileged, tão privilegiados. and make us so grateful Torna-nos, ó Pai, tão gratos, that we live as you would desire us to live, de forma que vivamos da maneira que tu queres que vivamos, to bring glory to your great name. para trazermos glória ao teu nome glorioso, In the name of your Son, em nome do teu Filho Jesus, our Lord Jesus Christ. Senhor Jesus. Amen. Amém.